Gira, cara. Gira chutando, não só sair. Chuta, só deixa ela atacar, ó. Vai que só anda. Vai, filho. Depois a mão toda vez que pede igual. Ai, meu Deus. Ah, só chuta uma vez? 2 vezes seguida. O que foi? Ai, meu Deus. Não, não pegou. Continua, ele não falou nada. Olha, parou. Olha lá. Não passou.